Hoje temos live com mais um convidado aqui da Abrap. Nós estamos com o lançamento de um curso novo, Naturopatia. Quem gosta dessa área, terapeuta naturopata com carteira da TH. Lançamento, o curso começou ontem a ser divulgado para novos alunos, tá? Tem informação também de sacerdotisa quântica, que está incluso o ingresso após a formação no Cadastro Nacional da Abrap, tá? Quem for aluna sacerdotisa quântica, para esse mês que o credenciamento está aberto, após a sua formação, já vai para a nossa plataforma oficial, que é o abrap.org. Você já sai uma terapeuta se divulgando no Cadastro Nacional da Abrap, tá? Hoje o bate-papo vai ser com um dos nossos professores do Instituto Saber Consciente, professor Rogério Temporim. Ele vai vir com um tema sobre psicanálise e espiritualidade aqui hoje. Boa noite, professor. Tudo bem com você? Boa noite, Stephanie. Tudo bom? Uma honra minha, como aluna do Instituto, conversar com um dos nossos professores. Gratidão por aceitar o convite. Legal. Claro, a honra foi minha, ainda é minha, né? De estar aqui participando com você. Vamos lá, então. Eu sou o professor Rogério Temporim, sou professor do Instituto Sabedoria Cósmica, que tem parceria. Eu também sou professor do Instituto Saber Consciente, né? Que você conhece também. E eu sou professor de ciências esotéricas já há alguns anos, e envolvido com esoterismo há bastante tempo já. E estou aí ensinando e aprendendo com os alunos e seguindo aí, cumprindo a missão, dando aulas. Gratidão. Então vamos lá, Stephanie, eu vou começar então aqui falando um pouquinho para vocês e eu vou falar sobre psicanálise e espiritualidade, que é um tema bem interessante aí, está bem em voga agora, mas não é um tema que sempre foi tranquilo de se falar, né? E é isso que eu queria falar aí pro pessoal um pouquinho. Stephanie, a hora que você quiser pode perguntar alguma coisa também, tá? Fica à vontade aí. Então vamos lá. Primeiro dizer assim que o conhecimento sobre a psicanálise, ele é o conhecimento popular, ele geralmente é muito precário e as pessoas realmente não sabem o que é psicanálise. Tem aquela chacota do Freud, né? Freud explica, aquela coisa toda. As pessoas sabem que tem alguma coisa a ver com divã, com Freud, mas fica por aí, né? Inconsciente, são termos que as pessoas falam. Mas o que é a psicanálise mesmo, né? Então, assim, em linhas gerais, é interessante a gente pensar que o Freud, ele foi quem formatou a psicanálise como a gente conhece, mas ele não foi o único que colaborou para ela acontecer. Então teve muita gente ajudando ele, inclusive Jung foi amigo pessoal dele, próximo, ajudou ele nos conceitos. E basicamente a psicanálise é uma técnica, até o Freud mesmo fala que é uma técnica, para se acessar o inconsciente, e essa técnica tem várias decorrências filosóficas, espirituais e tudo mais. Então, assim, a psicanálise, ela gira em torno da ideia do inconsciente, que existe um inconsciente, e esse inconsciente, ele tem que ser entendido, ele tem uma linguagem própria e tal. E Freud tinha muito um sonho de que a psicanálise fosse uma ciência, né? Ele queria muito que a psicanálise fosse aceita pela ciência como especialidade médica e tudo mais. E isso nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu porque a psicanálise, na verdade, é muito mais espiritual do que uma ciência mesmo, objetiva e tudo mais. E isso é uma coisa que Freud tinha até uma certa consciência, mas ele também nunca aceitou que virasse uma seita, né? Que a psicanálise virasse uma seita. Mas eu queria justamente começar por aí para dizer assim que a psicanálise, desde o momento que ela começou ali a nascer e tudo mais, os pilares dela são pilares muito espirituais. Mesmo Freud sendo um ateu, ao menos declarado, né, é muito espiritual, porque assim, um dos conceitos da psicanálise, é interessante para a gente falar dele, já entrar e falar de psicanálise e espiritualidade, é que numa sessão de psicanálise você tem várias ferramentas, né? Mas uma das ferramentas do psicanalista, isso o psicanalista clássico mesmo, aquele lá, o freudiano e tal, é a atenção flutuante. O que é a atenção flutuante? A atenção flutuante é assim, né? Vamos supor, a Stephanie é minha paciente, eu estou aqui, eu sou psicanalista, ela está falando aí da vida dela e eu estou aqui ouvindo, né? Sou psicanalista. Em algum momento, do que você está falando, eu vou prestando atenção, mas eu não presto tanta atenção no que você está falando. Eu vou deixando minha mente solta. Em algum momento eu tenho um insight do que você está falando e não tem nada a ver com o que você está falando. Então você está falando de que você comprou na feira, que você estava indo lá e de repente eu tenho um insight que você está falando de algum problema que você tem com o seu namorado. E eu pego esse insight e levo o assunto para esse lugar.
Esse é um procedimento, estou dando um exemplo bem tosco, assim, mas é um procedimento que o psicanalista faz. E esse insight, essa atenção flutuante, nada mais é do que a intuição. É você captar o que a pessoa está pensando, ela está falando, mas você está ali meio conectado e você capta isso no ar. O Freud conceituou isso, assim, de uma forma técnica, mas nunca ficou muito claro. Por isso que a psicanálise não virou ciência e por isso que ele já estava mexendo com mediunidade, tudo isso ali, e isso já estava junto com a psicanálise e está ainda hoje, né? Mas o interessante é assim, a psicanálise sempre teve um pé espiritual, porque ela trabalha com uma coisa que é muito abstrata. E o inconsciente não é só o inconsciente aqui, né, dessa vida. Quantas pessoas não fizeram regressão e descobriram memórias de outras coisas, né, de outras vidas, de coisas muito anteriores a uma existência só. A gente tem casos, por exemplo, tem um caso em inglês interessante que uma senhora ela fez regressão e nessa regressão ela descobriu que um psicanalista que era materialista, não acreditava em nada disso, ela disse que estava vendo uma outra vida dela, né? E o psicanalista falou, tá bom, vai, conta aí. Aí ela contou que ela viu que ela tinha assassinado um cara no século XVI e ela tinha enterrado o cara embaixo de uma árvore lá. E aí o cara nem deu atenção para isso, falou, isso daí é um sonho e tal. E ela ficou muito encanada, falou, não, eu quero ver isso, viajou até lá, foi lá, e desenterraram e acharam um cadáver do século XVI lá embaixo da árvore. E foi uma prova, né, contundente que ela deu detalhes tal, de que ela realmente viu aquilo ali, né? Ela sabia que ela tinha enterrado o cara. E, então, assim, a psicanálise acaba se defrontando com isso. Quando você vai mexer com o inconsciente, que é alguma coisa que está muito submersa em nós, a gente se depara com informações que são às vezes, né, fogem do senso comum. Isso, informações espirituais, insights espirituais. Então, muitas coisas que já flertam com a espiritualidade. Agora, o diálogo da psicanálise com a espiritualidade, ele sempre foi meio, assim, às escuras, mas ele começou mesmo quando se começou professores e psicanalistas, e, enfim, outros até cátedras aí de psicanálise e psicologia começaram a falar de psicologia transpessoal e começaram a falar dessa comunicação que essas ciências teriam que ter com a espiritualidade. E aí isso foi migrando, foi se perdendo um pouquinho o preconceito aí, e hoje a gente tem a psicanálise holística, a psicanálise espiritualista, a gente tem várias modalidades de psicanálise que usam a técnica de Freud, mas vão considerar também o plano espiritual, vão considerar a mediunidade, né? Vão considerar essas dimensões, né? Extrafísicas, as dimensões sutis. Então é importante hoje em dia esse diálogo estar aberto. É claro que a gente tem muito ainda os fundamentalistas, que são aqueles que defendem uma psicanálise pura. E é uma história que acontece na religião, na política, isso é normal, é do ser humano isso, né? Você tem aquele que é o radical e ele quer deter aquele saber daquele jeito ali. Mas a gente tem muito de espiritual na psicanálise e acho que esse é o caminho natural, não é? Até interessante pensar assim que eu estudei psicanálise freudiana, eu comecei me formando como psicanalista ali tradicional, né? Mas eu já era esotérico e tudo mais. E eu fui ligar essas duas coisas com o tempo. Eu fui adequando na minha mente que aquilo tinha um saber espiritual e eu tinha que ligar aquilo com as outras coisas que eu fazia, o tarô e astrologia e tudo mais. E eu encontrei bons professores, encontrei pessoas importantes que me trouxeram informações e livros que pacientes do Freud escreveram, tudo mais, da intimidade dele. E eles tinham uma crença, assim, em público era uma coisa, mas por trás eles tinham uma crença de que tinha alguma coisa além. Né? O próprio Freud falava que se ele tivesse uma outra vida, ele não acreditava, mas se desse o azar, uma sorte, né, dele ver que tinha uma vida depois da morte, ele queria passar a próxima vida estudando só a espiritualidade. E isso é documentado, tá? Ele falou, e isso está nas biografias aí. Então ele tinha um interesse por isso. Só que o interesse veio tarde, né? Ele já era a Segunda Guerra Mundial, ele já estava com câncer, ele morreu de câncer, um câncer horrível, aliás. Então ele não teve tempo, né? Mas o Jung teve, né? O Jung pesquisou muito espiritualidade, a gente fala muito de arquétipos, essas coisas aí nos cursos, né? Ó, tô falando demais, né? Será que tem alguma pergunta aí? Você já coletou? Na verdade, eu queria até trazer uma questão aqui. Hoje a gente está trabalhando com a psicanálise como uma formação livre, como uma terapia complementar.
existe muito os haters de algumas áreas das terapias que condenam muito a atuação do psicanalista nessa vertente holística. Qual seria a sua visão? Por que isso acontece assim? Então, veja só, a psicanálise, ela se difundiu no meio acadêmico e ela carregou consigo um prestígio muito grande por muito tempo. Então, o próprio Freud era um neurocirurgião e era uma pessoa de uma classe social privilegiada. Esse saber, ele virou uma espécie de um luxo. Então, assim, a literatura falou de psicanálise, assim, a psicologia, e virou uma espécie de um fazer também que era de uma classe superior. Porque uma sessão, para você ter ideia, a terapia de psicanálise, o paciente ia todo dia no psicanalista. Durante 2 anos, era todo dia. Então, o Freud tinha paciente, aquele paciente ia todo dia durante meses. E uma sessão de psicanálise não é barata. Então, pensa assim, quem fazia psicanálise não era pobre, era rico. O que acontece é que isso virou um elitismo tão grande que, por exemplo, a gente tem as escolas mais tradicionais, que é a Associação Brasileira de Psicanálise, né, que tem cursos que a mensalidade, algumas escolas, é R$ 2.000 por mês. Né? Então, quem faz psicanálise? A grande questão é que quando se percebe, e sempre se soube disso, que a psicanálise não é um saber exclusivo e ela é livre, e o próprio Freud falou, olha, para você ser psicanalista, você tem que entender os fundamentos da psicanálise. Então, ele fala qualquer coisa que considerar um inconsciente, qualquer atividade que considera inconsciente e busca uma técnica para revelar esse inconsciente, isso o Freud falou, tá? Pode ser chamado de psicanálise. Então, quando se vê que não precisava dessa pompa toda e dá para estudar de outras formas, e a psicanálise também podia se ligar com outras ciências, vem esse preconceito. Principalmente de quem fez um circuito muito tradicional e depois percebe que tem outras pessoas que estão libertas fazendo isso. Então, assim, como eu dou toda essa volta para responder o que você está perguntando. Como eu vejo isso? Eu vejo que isso tem muito a ver com o ego das pessoas que vêm dessa espécie de herança, né? O psicanalista, ele entra numa escola e ele tem que ter dinheiro, né? E se forma, é uma coisa ali, é mais ou menos a questão do jockey, né? O Jockey Club, que era um lugar só de ricos, né? E de repente começa a ir os pobres lá, as pessoas, eles começam, não, mas aqui não, tá perdendo o prestígio, né? Então eu tenho esse preconceito. Mas tem um outro ponto também, né? Não é só com isso, é o preconceito com a espiritualidade e com esses saberes estarem se ligando. Então, eu acho que isso faz parte, né, porque vem da evolução humana. A sociedade atual abraça Sim. muito a ciência como um absolutismo. E quando a gente quer expressar a ideia da espiritualidade no contexto, isso parece que é uma agressão a esse pensamento engessado, do que se a ciência não provar, eu não quero escutar. Perfeito, perfeito. E é isso. Agora, o interessante, o mais interessante de tudo isso é que a ciência não prova a psicanálise. E os psicanalistas, ao mesmo tempo... Não, o nosso psicanalista, né? Eu sou psicanalista, enfim. Mas esses psicanalistas mais fundamentalistas, eles vão olhar com desdém para você e para mim, falar, isso não é psicanálise, isso é bobagem e tal. Só que quando eles olham para a ciência não aprova a psicanálise, né? A ciência diz que a psicanálise não tem nada com isso. Então, na verdade, é uma bobagem isso, né? Deveria se haver uma união, um diálogo maior. Só que nem todos os psicanalistas são fundamentalistas, né? Você tem muitos que são abertos a isso, né? São abertos a essa discussão aí. É evolução, né? Vai evoluindo, as pessoas vão abrindo mais a mente, né? A Ana Fragoso perguntou se a psicanálise complementa a terapia de vidas passadas. Sim, então, na verdade, a gente pode pensar assim, a terapia de vidas passadas, ela parte da premissa que nós temos mais de uma vida, né? Então, a gente teve outras encarnações. A psicanálise está buscando um arquivo que é esse inconsciente, que está guardado comigo. A partir do momento que a gente considera que há outras vidas, a psicanálise está tentando acessar justamente essas memórias também. Então, a psicanálise trabalhando junto com a terapia de vidas passadas, assim, as duas podem se beneficiar, né? Na verdade, em muitos momentos, as duas coisas podem ser uma só. O psicanalista, eu faço psicanálise holística, então, assim, muitas vezes de um paciente eu busco alguma coisa que ele está falando ali, mas a gente pode trabalhar e descobrir que aquilo é uma coisa muito mais profunda, ele está trazendo de outro lugar isso, né? Então complementa sim.
Com certeza. A Maria perguntou o que precisa ser para ser um psicanalista. Muito Olha, se fala ótima do pergunta. tripé. O tripé. Mas assim, antes do tripé, essa pergunta também traz uma coisa assim, que as pessoas falam, psicanálise, eu preciso fazer faculdade, né? Eu preciso ser psicólogo. E outra, tem muita gente que acha que psicanalista é psiquiatra, confunde, né? Ah, você é psicanalista, nossa, você é médico. Já falaram isso para mim. Não, eu não sou médico, eu sou psicanalista. Aí você tem que explicar tal. Então, assim, tem o tripé, mas antes do tripé, esclarecendo isso para alguém que tiver alguma dúvida. A psicanálise, ela é uma ciência livre, né? Podemos usar esse termo ciência. É uma ciência livre, então a formação do psicanalista é livre. Ela não é uma formação de uma faculdade, um curso técnico. Na faculdade de psicologia tem muita psicanálise, porque é a base da psicologia. Mas você não tem uma faculdade de psicanálise reconhecida e você não tem, por exemplo, assim, nenhum curso de formação universitário. Então, ela é assim, a formação em si na prática é um curso livre. Mesmo das sociedades mais pomposas, aí que tem a Associação Brasileira, Sociedade Brasileira de Psicanálise, SBP. Sociedade Brasileira de Psicanálise tem os cursos mais tradicionais, desde a época de Freud lá e tal. E os cursos são caríssimos, levam 6, 7 anos para você se formar, mas é uma formação livre. Não é reconhecida pelo MEC também. Então tem esse primeiro ponto. Agora, para você ser um psicanalista, você tem que fazer uma formação. E essa formação tem que ter o tripé. O tripé, né? Tem muita gente que fala o que é o tripé. O tripé, para quem não sabe, tem gente falando se Portugal também é livre, se a psicanálise também é livre em Portugal. A gente já fala, né? A Stephanie está de olho aí nas perguntas. O tripé é assim, o Freud estabeleceu que tem três dimensões na psicanálise para você ser um psicanalista. Então, a primeira, você tem que estudar a psicanálise. A psicanálise tem uma teoria profunda, você tem que entender como que é o aparelho psíquico por Freud, consciente, inconsciente, o id, né, o superego, aquela história toda, que é entender como que Freud vê a mente. Aí você vai entender ali na psicanálise, não só de Freud, e as outras escolas de psicanálise. Então você estuda o que é neurose, o que é psicose, transferência, contra-transferência, tudo isso daí. Tá, estudei. Sou psicanalista? Para a formação freudiana, uma formação séria, não. Agora você precisa o quê? Você precisa passar na terapia, fazer psicanálise. Você tem que ir no psicanalista e viver a experiência de estar em análise. E aí você vai se defrontar com o processo na prática em você. Então, olha só que interessante isso, porque, na verdade, é uma maneira de você ver que a coisa realmente tem que funcionar em você, né? Você tem que viver aquilo ali. Funcionar bem ou mal, você tem que passar pela experiência. Então, para o Freud era isso. Então, eu estudo, mas eu vou no psicanalista e vou viver essa situação lá da sessão de psicanálise. Eu falo terapia, mas o Freud não gostava da palavra terapia, né? Terapia para ele era outra coisa. Mas a gente pode falar isso, né? Então, eu ia para terapia. E o terceiro ponto é fazer a análise didática, que é a supervisão. Então, é você atender sob a supervisão de um psicanalista mais experiente. Então, aí você vai praticar, e é claro que essa prática tem que vir, geralmente, depois que você fez a sua terapia, né? E essa prática, ela é supervisionada por um outro terapeuta. Agora, hoje em dia, isso está bem assim, maleável, tem várias formas de fazer isso, né? Então, mas na época de Freud, você tinha que ficar anos fazendo, né, uma coisa. Você levava, assim, dizem que alguns psicanalistas famosos levaram 15 anos para se formar na escola do Freud, rígida, lá, né, da maneira que ele fazia. Então, você tinha que ficar muito tempo fazendo. E hoje em dia, assim, você tem que fazer bastante, mas não é aquela coisa também. Você pode ter um regime aí de fazer algumas sessões, né, e pelo menos supervisionadas, e fazer a terapia, mas é fundamental fazer isso aí, né? Experimentar a psicanálise em você mesmo, né? Da época da pedra até o desenvolvimento do fogo foi milhões de anos e hoje a gente tem isqueiro, né? E aí a sociedade é esse processo. Isso aí. Ótimo exemplo. Tem a Ângela perguntando se vai ter curso de psicanálise, professor. Vai. Então, olha só. Quando eu estudei psicanálise, era bem complicado, assim, porque os cursos eram todos muito caros e difícil acesso e tudo mais. Aí, quando veio a internet, aconteceu também
de ter muitos cursos, aí ficou fácil, né? Mas muitos cursos também não eram muito bons. Mas eu fiz vários, né? Eu fiz várias formações e a responsabilidade agora que eu estou preparando aí para lançar o ano que vem, já faz anos, né? Preparando um curso que realmente seja responsável e entregue uma formação que tenha o tripé, né? E que tenha todo o fundamento para um psicanalista holístico, não é? Que é estudar, tem que estudar tudo de Freud, você tem que saber como funciona a psicanálise e entender como que isso pode estar conversando com as ciências esotéricas, né? Com a questão espiritual, com a questão da mediunidade. Né? Então eu vou trazer toda essa experiência aí para o curso, mas vai ser só lá para o ano que vem, só 2024, aí a gente vai informar o pessoal aí. Se necessário, fazemos uma live para quando o senhor tiver o curso Sim, também, com para avisar. certeza, com certeza. Vamos fazer sim, vamos fazer uma live. Quiser responder a pergunta sobre a questão da psicanálise em Portugal. Tá, olha só, eu não tenho essa informação, assim, eu vou dar 99% de certeza, tá? Mas, assim, existe um lugar, então, essa que é a questão. Até isso é interessante, que o Freud, ele queria que a psicanálise fosse uma ciência que nem sei lá, a medicina, ou até, por exemplo, o direito, que não é uma ciência, mas o direito você tem que ter a OAB para você ser advogado, né? Então, assim, aquela coisa, ele queria que fosse instituído, aceito e tal. E o Freud, ele foi para os Estados Unidos divulgar a psicanálise. E o único lugar no mundo que a psicanálise virou uma especialidade médica foi nos Estados Unidos. Então, a informação que eu tenho é que a psicanálise ela é livre em todos os lugares do mundo. E nos Estados Unidos é o único lugar onde o psicanalista tem que ser médico. Olha que interessante. Então, eles colocaram como uma formação médica. Isso, pelo menos, até uns anos atrás aí era assim. Então, 99% de certeza que em Portugal funciona como no Brasil, que você faz um curso de formação. Agora, tem uma coisa que é interessante, tem que falar isso, né? Qualquer um pode se declarar um psicanalista a partir daí, né? Porque se a formação é livre, né? O que eu posso chegar a falar, sou um psicanalista, ninguém vai te prender por causa disso. Então tem uma coisa que é o que o Freud falava mesmo, porque como qualquer um pode se declarar um psicanalista, até na época de Freud, existe a ética, e essa que é a grande questão, de que se você quer ser um psicanalista, você tem que passar pelo tripé. Né? Então você tem que fazer a formação de psicanálise, e no final o Freud também não dava um diploma para ninguém, né? Na formação de psicanálise. Tinha o certificado e tal, mas não era uma coisa assim, um diploma para eu ter autorização e tal. Então, assim, aqui no Brasil, em Portugal, em todos os lugares do mundo, você faz uma formação. Mas, no limite, essa formação é livre, então ninguém pode te exigir, por exemplo, uma carteira de psicanalista, né? É isso. A Maria perguntou quais técnicas entram nas ciências esotéricas. Já fugiu um pouquinho. Ciências esotéricas, né? Eu usei esse termo é muito, muito amplo. Porque quando eu falo ciências esotéricas, a gente está falando de todas as terapias holísticas, né, praticamente. Então, assim, tudo que tem a ver com o transcendente, com o místico. Então, vamos falar aí, vai tarô, astrologia, os oráculos, as terapias, hoje em dia, quânticas, né? Radiestesia, a própria bruxaria, o Wicca e por aí vai. Então, tudo isso seriam as ciências esotéricas, quando eu uso esse termo aí. E a psicanálise, ela tem que fazer esse diálogo com as ciências esotéricas quando a gente está pensando numa psicanálise que realmente não está ali quadrada, né? Fechada à realidade que a gente sabe, a gente sente, né? A mediunidade, sente a intuição, a gente sabe que isso existe. Então, a psicanálise, o diálogo com as ciências esotéricas é o diálogo com tudo isso. Então, no limite, um psicanalista holístico, ele pode usar o tarô, que eu uso, né, numa sessão de psicanálise. Ele pode usar outras ferramentas, pode usar uma mentalização, pode usar um oráculo, um outro oráculo, não é? Então, você pode fazer várias coisas, basicamente é isso. Enquanto o pessoal pergunta aí, vou contar uma coisa interessante, né? Muita gente não sabe, pode ser que a Stephanie saiba, mas o Jung, que a gente fala bastante, né? Carl Jung, que foi de repente o maior psicólogo aí do século passado, e ele foi amigo de Freud, né? Ele
assim, começou lá com Freud, ajudou na psicanálise, depois eles se separaram, brigaram. Por quê? Porque o Jung começou a se interessar pelo esoterismo, pelas ciências esotéricas. Então ele começou a se interessar por astrologia primeiro, depois ele foi falar de tarô, depois ele começou a se interessar por experiências místicas, aí o Freud não queria sujar a psicanálise, né? Falou, não, eu não quero misturar a psicanálise com... Ele queria que fosse uma ciência, né? Então, ele meio que convidou o Jung a seguir o caminho dele. E o Jung, ele era um psicanalista, um psicólogo, foi estudar, mas ele não fazia nada demais a não ser se interessar pelas ciências esotéricas. Até que aconteceu uma coisa interessante, que muita gente sabe dessa história, que assim, ele estava atendendo uma paciente e a paciente contou para ele que teve um sonho, né? Que sonhou com um escaravelho dourado. Você sabe o que é um escaravelho, Stephanie? Eu me esqueci. É um inseto estranho, né? Um inseto que parece não sei, parece uma libélula, alguma coisa assim. Não, na verdade parece mais um bicho estranho, assim, enfim. E é um bicho difícil de se ver, né? E a paciente falou, eu sonhei com escaravelho de ouro. E ele estava no meu sonho, e aí ele contando para ele, né? E ele ali na terapia, anotando, ali ouvindo. Aí, de repente, começou a bater na janela, na cortina dele, assim, um negócio, no meio da terapia. E aí ele falou, o que é isso, né? Continuou a terapia, ele falou, não, peraí, deixa eu ver aqui. Quando ele abriu a janela, estava preso no vidro ali um inseto, que era como se fosse uma libélula, mas era dourado. E aí ele olhou, é um besouro gigante, ó, a Maria Paula falou. É isso daí mesmo, é um negócio meio um besouro, né? E aí o Jung olhou aquilo e falou, não, peraí, isso aqui não é normal, né? Porque ele entendeu assim, se ela estava falando para mim que sonhou com escaravelho dourado, a minha paciente. E aí, na mesma hora, aparece um inseto que eu nunca vi na minha vida, dourado também, né? Então aí ele começou a suspeitar que existiam outros mecanismos no universo. E aí que ele vai falar da sincronicidade, que é um conceito bem espiritual, né? Que é quando as coisas se relacionam, você está pensando numa pessoa e a pessoa aparece na rua. Quer dizer, aí você vai falar assim, não, isso aí foi coincidência. Para o Freud, ele vai falar, isso aí é bobagem, é coincidência. Mas para o Jung, ele falou, não, tem um mecanismo aí. Né? Quer dizer, alguma coisa está acontecendo no universo. Então, existem outros mecanismos e o Jung vai longe nisso, né? Então, o Jung ajuda muito nessa visão da psicanálise holística. Alguém falou aqui que é um inseto muito feio. Eu sei que é feio, eu só sei... É um negócio, é um bicho estranho mesmo. Na verdade, depois eu vou até olhar uma foto que eu não lembro como que é um escaravelho. Mas é um bicho meio assustador aí. Tomara que não tenha nenhum aí, Stephanie, atrás de você, hein? Né? Chegar, a gente está conversando, está acontecendo. Então. Se eu quiser, pode continuar. Será que tem mais pergunta aí? Eu vou continuando, vou indo embora. Por enquanto? Por enquanto, né? Então, mas assim, agora fechando um pouquinho mais nesse assunto, né, da psicanálise holística, é interessante, e aí para vocês que estão ouvindo aí, tem o interesse em saber sobre psicanálise holística, o primeiro ponto, gente, é entender o que é psicanálise, é estudar um pouco sobre psicanálise, porque tem muito essa coisa, eu quero estudar psicanálise holística e já ir direto a isso. Mas é interessante ter uma informação prévia sobre o que é psicanálise. Na internet tem bastante coisa, assim, tem vídeos didáticos que você pode entender os fundamentos da psicanálise, porque a ideia para a psicanálise clássica é que nós, aqui eu estou falando com vocês, é o meu consciente, né, mas isso daqui é 1%, né, do que eu sou. Então, como que a gente sabe disso? Por exemplo, se a gente está aqui eu estou fazendo a palestra numa sala e está todo mundo aí me assistindo, por exemplo. Aí vem alguém com uma arma para fazer um assalto, né? É um assalto, chega assim. Qual que é a reação que as pessoas vão ter? Você não sabe. Eu também não sei, nunca passei por isso. É nessas horas que a gente percebe reações inconscientes. Quer dizer, a gente tem coisas submersas em nós. Ela achou que era velho. Aí, ó. Nossa, mas é horrível mesmo. É um besouro com chifre. Vixe, Maria. Aí é dose. É isso mesmo. Então, e esse é dourado, né? Esse que você mostrou aí. É dourado. E aí, o interessante, gente, é assim. Então,
voltando, é estudar a psicanálise mesmo, entender o que é psicanálise antes de estudar a psicanálise holística, psicanálise espiritualista, antes de pensar nesse contato. Todos os psicanalistas que eu conheço que são assim, relevantes para isso, assim, que são escritores de psicanálise holística, espiritualista, a maior parte deles, se não todos, fizeram psicanálise antes, pura, né? E depois foram para a psicanálise holística. Então, ou se você for fazer um curso de psicanálise holística, você fazer um curso que tem uma base, que pelo menos passe uma base da psicanálise, né? É interessante. Tem muitos cursos de psicanálise espiritualista, psicanálise holística, psicanálise... Tem várias maneiras de chamar isso, né? Transfísica, que são cursos que têm a psicanálise que está aliada ao conhecimento esotérico. Então, hoje em dia, são muitas possibilidades, né, de se formar, que antes era muito difícil, né? Há 20 anos atrás não tinha internet, mas não tinha curso na internet, então você tinha que ir até a escola e tudo mais, né? Olha, perguntaram se a psicanálise ajuda no autoconhecimento e, por consequência, desenvolvimento pessoal. Sim, totalmente. Só que aí é o seguinte, esse é o ponto, né? A psicanálise, ela não é confortável. E esse é o grande ponto que não pode ser romantizado, né? A psicanálise, ela é como abrir uma caixa preta. Então, assim, nós, geralmente, e eu estou convencido disso, como psicanalista, e depois de também passar pela terapia e entender tudo isso, que é assim que funciona, né? E Freud falava disso, a psicanálise fala disso no geral. Nós deixamos na consciência aquilo que é confortável para nós, até da nossa imagem, e tudo que a gente não quer ver na gente, que a gente não quer nem pensar, a gente joga para baixo. Então, por exemplo, um invejoso. Eu posso ser invejoso, você pode ser invejosa e tal, mas qual invejoso que vai, de fato, assumir que é invejoso? Né? E chegar e falar, quer saber? Eu sou o vilão da história. Eu sou a pessoa invejosa. E não, geralmente não. Pode ser que tenha um em 1000 que faça isso, mas geralmente não. Então o invejoso ele vai jogar isso lá para baixo. Para o invejoso se curar e ter esse conhecimento pessoal com a psicanálise, não vai ser através de uma meditação que ele vai ver árvores e vai ver, né, aquela coisa toda bonita, tal. Não, ele vai ter que descobrir primeiro que ele é invejoso, dormir com essa para ele resolver. Então, esse é o grande lance da psicanálise, que justamente ela foi muito jogada de lado. Não é uma terapia confortável. Então, por exemplo, você tem aí um julgamento sobre você, né? Você que está assistindo, eu também tenho sobre mim. Então, o que eu acho que eu sou, como que eu acho que eu me comporto, né? Pensa aí, por exemplo, um namoro que você teve, aqueles namoros que tem muita briga e cada um foi para um lado, provavelmente você acha que você estava certo, né? Eu também, todo mundo vai achar que estava certo. Mas existe a grande possibilidade de pelo menos ser meio a meio. Então, muita coisa que você falou, que você achou, na verdade, você também tinha culpa no cartório, né? Tem coisas que você não quer admitir sobre você. E a psicanálise, ela vai buscar isso lá embaixo. Esse é que é o lance. Então, a gente tem que estar pronto para se defrontar com coisas que não são confortáveis. É daí que vem a cura da psicanálise. Que é assim, eu entender. Tá bom, então eu entendi, percebi, não, ninguém vai inventar isso para você. A terapia vai te conduzir até isso, se for. Então, se eu descobrir que eu sou invejoso, eu descobri que eu sou insegura, eu descobri que enfim, né, pode muito mais coisas que você descobrir que não é confortável. Só, meu Deus do céu, e agora? Agora eu tenho que melhorar isso. Mas agora eu sei que eu sou invejoso. Então eu tenho que trabalhar isso. É daí que vem o caminho. Então a gente pode conseguir, né? Mudar a chave. Alguém está falando de mudar a chave. Aí você muda a chave, mas você tem que primeiro se defrontar com o seu verdadeiro eu. E geralmente a gente tem dificuldade disso. A gente quer um eu maravilhoso, né? Mas ninguém quer descobrir que era o vilão da história, né? Tem gente que fala assim, nossa, eu só convivo com gente burra. E, na verdade, é o que? É o meu superego de inteligência o problema. Não, as pessoas ao meu redor. É nesse momento, quando você se depara, será que realmente é o externo? Vamos olhar, vamos analisar, né? Exatamente. Exatamente. Você sabe que quando eu me interessei por psicanálise, eu não vou lembrar quando isso, mas eu lembro que eu fui no Centro Cultural, na época eu ia no Centro Cultural pegar livro. Eu peguei um livro de psicanálise e comecei a ler e parei sei lá, na 10ª página. Eu falei, não vou ler isso aqui, não.
porque já mexeu muito comigo, né? Assim, só entender essa coisa da psicanálise, de ter que se aprofundar e de encontrar o eu lá dentro, né? O eu verdadeiro. E só depois, que eu fui fazer terapia de psicanálise, que eu tive um período difícil aí que eu tive que ir para terapia, que eu percebi que era aquilo mesmo, né? E desse desconforto eu consegui descobrir muita coisa sobre mim, muitos defeitos, muitas coisas que eu não queria aceitar. E nada, assim, muitas delas, né, não eram nada confortáveis, né? Não são coisas que eu falo, nossa, não, realmente eu falei, meu Deus do céu, agora eu tenho que melhorar, né? Eu tenho que aceitar isso daí e melhorar os meus defeitos. E aí você vai atrás, né? É a jornada minha, a sua jornada, a jornada de todo mundo. Eu acho que a psicanálise ela é um instrumento muito honesto para isso, porque ela não vai enganar a pessoa passando a mão na cabeça, né? Que, assim, às vezes algumas outras correntes, assim, da psicologia, por exemplo, né? A psicologia tem algumas correntes, linhas de pensamento, não uma crítica à psicologia, né? Mas assim, de pensamentos que só passam a mão na cabeça mesmo, né? Então, vamos resolver seu problema, né? Se está com depressão, vamos arrumar, você vai sair dessa depressão e vai ficar tudo bem, né? Vamos conduzir você para isso. Mas por que a pessoa está em depressão, né? Essa que é a grande questão. Às vezes a pessoa está com depressão com um buraco que ela está aqui dentro, de uma coisa que ela tem que encontrar, que é muito doída. E é se defrontando com essa coisa que vem a cura, né? Não, a Ângela falou interessante aqui, ela falou que ela está fazendo, tá passando com a psicanalista e descobriu muita coisa menos boa acerca de mim, né? É doloroso, mas muito prazeroso. Sim, é isso mesmo. É o desconstruir para reconstruir, né? É se Sim, ver, se exatamente. enxergar dentro daquela realidade. Porque a gente, como no subconsciente, a gente simplesmente põe aquele bloqueio mesmo vai fingindo tanto que o seu cérebro vai fazer o gatilho de que aquilo ali tá certo, é aquilo e acabou. Sim, E, sim. e a análise da mente, buscar a raiz, é dentro dos gatilhos, enquanto você conversa com a pessoa dentro de uma sessão de psicanálise, que é enquanto a pessoa narra, ela vai acabar puxando um gatilho do seu subconsciente, que vai ser o caminho para chegar lá, que é no Sim, aleatório que vem os insights. exatamente. Exatamente, é do aleatório mesmo. Aliás, a ideia do Freud era essa mesmo. Então, o que ela vai falando aí, né? A pessoa vai falar do quê? De qualquer coisa, não importa o que você vai falar, né? Você tem que falar. E o paciente vai falando de banana, da vida dele, do ônibus que ele pegou para chegar até ali, e é nesses vãos, desse aleatório aí, que vai surgindo os espaços que dá para pegar alguma coisa ali, né? E conduzir a gente para descobrir o inconsciente e tudo mais, né? Começa as suas autocomparações com o externo que inicia o gatilho, porque às vezes tem uma pessoa que conta um caso e fala assim, eu fiz isso, e de repente vem, minha mãe nunca faria isso. Aí já vem um gatilho. Qual parte? Sim, Já. sim, E tem muita sim, sim. ligação da parte onde Nossa, a gente é mais impotente, que é na primeira fase da vida, os grandes gatilhos que se guarda por toda a vida adulta e que vai ignorando. exatamente, isso daí mesmo, né? A infância tem uma significação muito grande nisso, né, para a psicanálise, porque a gente vive experiências que nós não temos dimensão depois, quando a gente é adulto, a visão que a gente tem do pai e da mãe, né, nisso Freud é muito assertivo, porque a gente tem, por exemplo, as pessoas oram na igreja para Deus Pai, né? Pai nosso que estás no céu. A figura de pai e de mãe é uma figura divina. E para a criança, o pai e a mãe é quase como Deus, né? Então você imagina, e Freud pega muito isso bem, quer dizer, se o bebê vê a criança, o pai e a mãe como Deus, são autoridades máximas na hora que ele entende, né? E imagino que se essas pessoas pisarem na bola com esse bebê, o que elas fizerem, né? Os valores do bebê vão ser, da criança, né? Vão ser formados ali. E ela leva isso para a vida adulta. Então, muita coisa que a gente tem das crenças limitantes e tudo mais, e daquilo que a gente acha que pode ou não pode, vem dessa fase, né? E a gente tem que voltar lá, acessar, enfim, né? Faz parte do processo. Toda a jornada da psicanálise. O senhor fez uma observação de que acredita que hoje a psicanálise espiritual é conversada de forma mais tranquila.
Eu, na maioria das vezes em que eu me posiciono com a psicanálise nessa vertente, eu excluo alguns comentários de hater. Eu acho que nós não estamos. É porque a internet virou um campo de ódio, né? E a É, gente trabalhando com essa área da terapia, no começo eu tentava explicar, só que quem chega nessa situação precisa mais de uma sessão terapêutica do que uma orientação sim, na sim. internet. E os dias de hoje, acho que é tão necessário o diálogo sobre terapia. É uma das vertentes aqui da ABRAP, da gente sempre trazer um convidado para trazer a consciência de algo que o senhor disse aqui, que eu falo sempre. Eu faço terapia, fazer terapia é um ato de autocuidado, de amor. Estudar psicanálise é muito bom para você aprender a se ver, se enxergar, mais do que trabalhar, se ajudar. Porque antes de ajudar o outro, a gente tem que estar capacitado a se ajudar também, né? Sim, sim. Sobre os haters, não, mas de fato você tem razão, né? Quando eu digo assim que é mais fácil hoje, eu acho que na atmosfera, assim, no geral, né? Eu posso levantar essa bola. Se eu levantasse essa bola na década, sei lá, alguém que tentasse falar isso na década de 80, né? Acho que ia Era ser pior. massacrado. Mas não tinha internet também, né? Não tem essa diferença. E você é muito exposta, você fala muito de cursos, e tem, né? Vi que no seu Instagram que você está o tempo todo falando. Pode ser que eu sinta isso menos, porque menos pessoas têm oportunidade de falar para mim, ah, eu não concordo com isso e aquilo, né? No caso da psicanálise. Mas você tem razão. Olha só, em 2013, eu fiz uma iniciação científica aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas. E lá no Hospital das Clínicas, que é aqui em São Paulo, um hospital, né, conhecido e tal, lá tem um departamento de problemas espirituais, de questões espirituais. Tem esse departamento que eu tive que ler na porta escrito para falar, não, isso aqui existe mesmo. Por quê? Porque lá você tem uma série de médicos espiritualistas. Tem o Dr. Sérgio Pinheiro, que é famoso aí, né? Que é o que fala da glândula pineal, ele é de lá. E eu, nessa época, eu estudei com o professor dele, que é o professor Francisco Lotufo, ele é o professor de psiquiatria do Hospital das Clínicas. E eu comecei uma iniciação científica lá com ele, e ele trabalhava com. Ele foi orientador de muitos psiquiatras lá no Hospital das Clínicas que trabalham com os assuntos espirituais, por isso que tinha esse departamento. E lá, por exemplo, tem florais, né? Eles faziam o tratamento com florais, tratamento complementar na ala de psiquiatria. Então você vê que assim, tem uma abertura maior hoje, né? Tem um preconceito, mas tem abertura. Agora, a questão eu acho que a maior parte dos haters disso são, enfim, né? Tem que falar, né? Mas são ou psicanalistas mais tradicionais ou psicólogos, né? Sim. Tem muito psicólogo que tem um preconceito como terapeuta, porque a conversa é assim, poxa, eu fiz 6 anos de faculdade para isso, né? Para aparecer alguém fazendo uma terapia aqui. Mas esse não é o critério, né? Isso que é a questão. Quer dizer, você fez faculdades, você queria estudar psicologia e é assim que se estuda. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, um terapeuta que estudou menos tempo, não é porque ele estudou menos tempo e estudou num curso livre que ele não vai conseguir resolver melhor o problema de uma pessoa que o psicólogo. Né? Porque, no fim das contas, o importante, a gente está falando de tudo isso aqui, né, de psicanálise e tudo mais, o importante é o cliente estar feliz, né, estar Eu, bem, não assim, só feliz. Né? eu até trago essa ideia. A gente, enquanto terapeuta, hoje a gente sabe que a sociedade é muito mutável. O problema é mutável, as doenças e os gatilhos de depressão são mutáveis. Eu, como terapeuta, que estou o ano inteiro estudando, estou o ano inteiro acompanhando o que são doenças mentais, quais são os gatilhos que hoje a sociedade vive, que tem um resultado, porque minha terapia não é engessada, ela adapta ao meu cliente. Tem um cliente que precisa de uma aromaterapia para aliviar alguma coisa, eu tenho essa capacitação. Tem um que é mais fechado e prefere a psicoterapia, a terapia totalmente pelo diálogo. O meu conhecimento trouxe isso. Mas eu não posso trazer essa visão para uma pessoa que fez 5 anos de faculdade e que está ali na frustração. Para mim, é uma frustração de falta de cliente, de falta de conhecimento, porque enquanto ela está ali reclamando que eu estou trabalhando, é porque ela não está conseguindo, e eu estou estudando e ela não. Infelizmente, o senhor falou e é uma verdade, a maioria dos haters são pessoas da área de saúde mental, que seriam os primeiros a ter que ajudar alguém e estar ali dentro da Uhum. rede social,
caçando um tumulto desnecessário. Sempre eu fico assim, eu emano conhecimento e sabedoria para essa pessoa enxergar que é o que o senhor falou. Qual é o nosso objetivo? Ajudar. Se o meu cliente chegou até a mim e falou, Stephanie, sou grata, estou saindo aqui melhor. Não é ele que vai falar o valor do meu estudo, o valor do quanto eu estudei psicanálise em 10 anos ou em um ano de curso. E a gente tem que, primeiro, se curar dentro desse conhecimento. Eu jamais respondi de forma deseducada. A pessoa que eu sinto que é uma frustração pessoal, e aqui, quem é terapeuta aqui, que eu acho que se expõe um pouco mais, talvez vai passar por isso, leve isso para vocês. Estudem sempre. O que o professor falou aí, psicanálise, antes de tudo, faça a psicanálise na sua primeira vertente do tripé, faça a sua análise, faça a sua terapia, se cure. E aqui a gente vê aqui na primeira linha de trazer a ideia da psicanálise acima de tudo, é a sua autoanálise. Esse é o primeiro passo para quem quer conversar sobre isso. Não, perfeito, falou tudo, né? O próprio Freud fez autoanálise, né? Ele fala disso. Agora, você sabe, você falou de preconceito, me lembrou uma coisa, que foi o seguinte. Em 2012, eu acho que era mais ou menos, eu tentei entrar num grupo de estudos de psicanalistas aqui em São Paulo, numa escola que é realmente relativamente conhecida, mas era psicanálise tradicional. E era um grupo de estudos, eram às segundas-feiras à noite, até lembro que era isso, eu falei, acho que eu posso participar. E tinha lá um formulário, sei lá, um site lá. E aí eu preenchi o formulário, pedi para eu ligar lá, eu sei que eu cheguei a ligar, só que daí o que acontece? Quando eles fizeram algumas perguntas, e quando eles descobriram por essas perguntas que eu era terapeuta holístico também, eles negaram, falaram que no momento eles não tinham interesse. Aí eu lembro que eu falei, não, mas vocês não estavam oferecendo as vagas? Tinham lá? Aí eu falei, não, é para que, sei lá, ficou enrolado, assim, não conseguiu me responder por quê. Mas aí eu entendi, porque foi a última pergunta que ela me fez, eu falei que era terapeuta holístico. Então, esse preconceito, né? Mas tudo bem, não fez falta também. Mas, assim, eu acho que na internet, o que tem muito, você falou bem aí, é assim, e não é nada... Gente, se tem psicólogo assistindo aqui, não tem nenhum problema com o psicólogo, não é isso, tá? Tem terapeuta assim, credenciado na ABRAP, que é psicólogo, e que também é adepto a algumas outras terapias que conseguem enxergar o que eu falei. O nosso cliente, o nosso mundo, não pode ficar engessado. A cura não está no engessamento. Então, eu reconheço alguns profissionais que nos reconhecem também. Sou grata pela troca. Sim, exatamente. Mas aí o que acontece? Tem pessoas que elas fazem psicologia, mas são pessoas que não conseguem assim, prospectar todo o resto. Não conseguem ser constantes, não conseguem ser os clientes, não conseguem, enfim. E essas pessoas, elas... Quando olham para o lado e elas veem, mas tem uma terapeuta holística que está conseguindo fazer as coisas, de ver, ajudar os pacientes, que tem alguns que não conseguem também, né? Tem de tudo, mas assim, ela vai olhar ali com essa coisa, poxa, mas eu fiz 6 anos de faculdade, né? Eu tenho a autorização da ciência, tal. Quem é você para estar aqui? Então, essa pessoa facilmente se transforma num hater, vem fazer comentário, né? Depreciativo e às vezes arrogante, né? Eu sofri pouco isso, tá? Pouquíssimo, mas eu sofri, os poucos que eu sofri, alguns deles eram essa coisa. Da pessoa que se apresenta, não, eu sou o psicanalista tal, quem é você para estar falando isso, né? Estudei no lugar tal, aquela coisa toda. Mas eu também estudei na USP, né? E eu não falo isso, né? Eu nunca uso isso, né? Eu fiz uma pós em psicanálise na USP. Mas nem nos currículos eu coloco isso raro, eu coloco às vezes, tá? Mas assim, poderia também usar, né? Falar isso, não, mas eu também estudei mas não uso. Mas assim, tem gente que sobe nesse banco, né? E para poder falar assim, não, mas terapia holística, né? Psicanálise holística, isso é uma invenção, é uma irresponsabilidade, né? E porque fica naquele gesso ali, né? Fica engessado. Na casa do... Mas enfim, né? Mas a gente tem que seguir, né? A gente tem que seguir com alegria aí, enfrentando. Acho que faz parte, né? Acho que o senhor abriu as porteiras no mundo real, né? Sendo um dos primeiros terapeutas que... O senhor é quem põe a cara, então a gente assiste mais com distanciamento. Eu, estando no atendimento online, estando com mais força no digital hoje, né? Que é esse degrau novo das terapias, as pessoas ficam muito mais próximas e com muita facilidade de falar. Porque no cara a cara a gente até sofre igual o senhor sofreu
uma exclusão, né, que eu nunca sofri no presencial, que é o que eu carrego do digital. E em toda profissão, seja lá, vai ter, na vida do ser humano, vai ter essa jornada. Nenhuma jornada profissional é 100% aquela piscina tranquila. E essa é a Uhum. verdade na vida, de tudo, dos dias bons e ruins, dos dias alegres e tristes, da profissão. Um dia, uma época você vai estar no seu auge, uma época você vai estar estagnado, e é o ciclo. E a gente tem que entender e se adaptar. Uhum. Sim, é isso mesmo, né? A gente tem que estar disposto a seguir, né, conforme toca a música aí, né? E esperar que as coisas vão melhorando mesmo. Eu acho que agora é uma comunidade mais unida, não é, do terapeuta holístico, por conta da internet, de tudo isso. E a gente tem que tentar se fortalecer, que nem vocês aí, né, juntando as pessoas e trazendo as pessoas para falar, esclarecer, não é? E a psicanálise, principalmente porque ela sofre de um certo segredo, né? Vamos dizer assim, uma síndrome do segredo, porque as pessoas não sabem o que é, né? Na verdade, as pessoas sabem só o nome. Se você falar para uma pessoa que é psicologia, ela até sabe, eu psicólogo, que eu vou falar, mas o que é psicanálise? Então, fica escondido ali. Então, é importante a gente divulgar a psicanálise e, além disso, mostrar que a psicanálise tem muito de espiritual. Professor, eu quero que o senhor dê os seus recados, alguma coisa a oferecer ao nosso público, o que o senhor quiser aí pra Sim. gente. Ó, primeiro assim, agradecer, tá, Stephanie, pela sua disposição, a disposição do pessoal aí que esteve aqui para assistir, tá, e pelo convite de vocês para eu participar. E muito feliz aí de vir aqui falar de psicanálise com vocês. Agradecer a todo mundo que está aí escrevendo e tudo mais. E assim, na verdade, o que eu queria falar, né? Falar assim, eu venho fazer a formação de psicanálise, mas a gente não está ainda com ela pronta, mas ela está sendo preparada para o ano que vem. Então, provavelmente eu vou voltar aí, né? Até o ano que vem, a gente combina. E assim, o que eu posso deixar aqui é que quem tiver interesse em saber os meus trabalhos, tem muitos alunos, acho que estão aqui comentando, a gente está aí na internet como Instituto Sabedoria Cósmica, que é um instituto que eu dirijo aqui em São Paulo, que a gente faz cursos de esoterismo, oferecemos cursos de esoterismo, né? E cursos de astrologia, de oráculos, né? De numerologia e tudo mais. E a formação em psicanálise ela já está sendo preparada há algum tempo, mas é justamente para fazer com responsabilidade, fazer direitinho, a gente está preparando aí, né? Mas todos serão muito bem-vindos no curso. Tem gente falando que está na lista de espera aqui. Pior que tem mesmo essa lista, tá? Tem um monte de aluno que já pediu para mim o curso. Eu falei, não, está anotado aqui. Então, em breve vai lançar. Mas vocês têm um curso aí também de psicanálise, não é, Stephanie? Pelo Instituto Saber Consciente já temos um curso, Sim. quem tiver É interesse. agora, né? Saiu agora. Sim, vai fazer, eu acho que uns 30 ou 60 dias que o curso está, inclusive está nos links aqui do Instagram da Brap, mas um conhecimento não exclui o outro, né? E eu, principalmente, adoro continuar estudando. Então, eu provavelmente vou estar na sua lista de espera aí também. Conhecimento nunca é demais. Mas eu sou amigo da Luciana do Saber Consciente. Sim. A gente... E é o que você falou. Eu defendo essa ideia, eu estou nessa ideia, de que aqui tem lugar para todo mundo, tanto que quando o senhor tiver com seu curso, a Brap está com a mesma disponibilidade que o senhor me ofereceu quando eu fui te convidar, falou, top, vamos fazer, vamos agendar. Eu digo mesmo, porque para mim, a terapia é isso aqui. Se eu puder te ajudar, eu estou aqui. E essa é a terapia que eu acredito, esse é o diferencial da nossa área que eu acredito. Quando eu falo de terapia com propósito, terapeuta com ajudar o outro, seja quem nos assistiu aqui e gostou da mensagem, seja quem precisa de terapia, inclusive se alguém aqui precisa de algum auxílio, nós temos terapeutas para atender vocês de forma online em todo o Brasil. Se identificou, precisa conversar com um profissional, eu atendo lá no abrap.org, qualquer dos terapeutas que estão lá pode atender, tem psicanalista lá para atender vocês, tá, gente? Quem precisar de auxílio, nós estamos nessa vertente, todo mundo que precisar, seja lá em qual situação, se a Brap puder ajudar, nós estamos aqui. Muito obrigada, professor, e todo mundo que tá aí. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aí, tá? Eu fico à disposição para as próximas, tá bom, Stephanie? Combinado. Boa noite. Tá bom, boa noite então. Valeu, pessoal.